mas isso vai passar em nome de Jesus. Vai passar, querido. Vai passar e nós vamos poder estar próximo um do outro, vamos poder nos abraçar, vamos poder receber com calor, com alegria, né? Vamos receber os nossos amigos na nossa casa, os nossos familiares, o povo de Deus vai poder se envolver, se misturar, fazer uma grande festa para glorificar o nome de Jesus, amém, queridos? Vai passar, todas as dificuldades passam, sabe por quê? Porque nós somos servos, e nós servimos a um Deus vivo e todo-poderoso. A paz de Cristo para você que está em casa, que está tendo a oportunidade de estar participando deste culto do Senhor. E nos alegra muito estar aqui novamente, apesar da grande responsabilidade. Mais uma vez, pastor Marco, pastora Jane, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Mas o pastor sabe como é difícil, como tem sido difícil. Mas como parar sendo um soldado de Cristo? Soldado só anda para frente, sabia disso? Ele só anda para trás se alguém ordenar. Mas ele anda também para trás com um propósito, de retornar à frente. Eu sou militar, para quem não conhece, né, não sabe, eu sou militar, então eu entendo disso. A gente vai para trás, daqui a pouco alguém manda novamente você ir em frente, vai em frente, vai em frente, e eu vou para trás, e daqui a pouco vai em frente, vai em frente. Talvez você esteja parando, talvez você esteja andando para trás, e esteja paralisado lá atrás, mas Deus te chama para andar para frente, marchar, avançar. Este é o exército de Cristo. Vivemos uma grande guerra espiritual, queridos. Vivemos um grande problema na sociedade atual, ao qual você, eu, estamos inseridos como família. Como nós estamos vivendo uma época de ataque à família. E o que você tem feito? Está vivendo só isso? Está achando que está bacana? Está normal? Os seus projetos continuam o mesmo? Quantas famílias, irmãos, quantas famílias estão desesperadas? Quantas famílias estão sendo destruídas com algo chamado divórcio? Quantas famílias aonde o pai, usuário de droga, tem agredido a sua esposa, os seus filhos, herança do Senhor? Quantas esposas largaram os seus maridos por momentos de prazer? Momentos. Largaram uma vida inteira por momentos, por aventuras, por homens mais jovens, bonitos. Quantas crianças estão sendo jogadas pelos prédios, nas sacadas, pelos veículos? Há pouco tempo jogaram, uma mãe jogou o seu filho por um veículo. Quantas crianças estão sendo abusadas agora? Está aí, confortável, está protegido. Quantas crianças estão sendo traficadas agora, enquanto eu e você estamos aqui? Enquanto as minhas filhas já crescidas e casadas, os meus netos estão protegidos lá na casa. Quantas crianças estão sendo sequestradas? E eu fiquei essa semana falando com Deus, querido, e querendo entender, Senhor, o que eu tenho que trazer para o povo lá, a MPV. Eu não vim para isso, eu vim para conhecer minha neta, pastor. O senhor sabe disso, que eu vim para conhecer minha neta. Sabe que eu vim para estar com a minha filha, meu neto, curtir, beijar, ajudar, orientar, e se der tempo até passear. Mas como um soldado não é convocado para a guerra? Quando um soldado não é convocado para a guerra? Vivemos uma guerra, queridos. Vivemos uma guerra. E isso me deixa cada vez mais abalado, mais preocupado. Porque o povo de Deus permanece numa inércia.
permanece não valorizando, não dando o devido valor ao poder que a igreja tem, a este momento sublime que nós temos de estar na casa do Senhor, a este momento sublime que nós temos de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a aprendermos com o Senhor, a recebermos algo que seja realmente ao qual nos alimente de forma espiritual. Ah não, o programa lá é maravilhoso. Ah, o jogo lá é maravilhoso. Ah, o passeio lá é maravilhoso. Ok. A igreja de Cristo, Jesus não é contrário ao seu lazer, ao seu esporte. Jesus não é contrário a nada disso. Mas você, como servo do Senhor neste mundo, você tem valores, você tem coisas para realizar que nenhuma outra pessoa vai fazer por você. A Bíblia chega a dizer que se você não fizer, as pedras clamarão. Se você não evangelizar, as pedras clamarão. Se você não evangelizar a sua casa, a sua família, as pedras clamarão por você. Se você não evangelizar essa sociedade podre, imunda, as pedras vão clamar por você. Ah, não, que isso, não está tão ruim assim não. Tá não, está lindo. Não está lindo. Mulher com mulher, homem com homem, prostituição, assassinato, droga, pedofilia, né? Roubo. Não tá ruim não, tá bom ainda. Queridos, Deus fala ao meu coração e é difícil, é muito difícil. E eu digo a Deus assim: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho 2 filhas. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhas, a Débora aqui, a Raquel lá em Araruama, mora próximo da gente. 2 diaconisas, para a honra e glória do Senhor. 2 diaconisas. Eu tenho 2 genros, que são filhos, 2 diáconos, para a honra e glória do Senhor. Agora é a hora de descansar. Fica quietinho no seu lugar, já está bom, né, pastor? O senhor já tem o seu filho aqui, servo, né, pastora? É hora de descansar. É hora de ficar quietinho. Os meus, já está garantido. E o seu? E a sociedade? E aqueles ao qual Jesus morreu na cruz, que não foi só por mim, pela Débora, pela Raquel, pelo Saulo, pelo Vinícius, pelos meus netos, pela sua família, pela nossa família, mas morreu por todos, sem exceção. Todos os filhos, todos os genros, todas as noras, todas as crianças, todos os adultos, todos aqueles que estão perdidos neste mundo. Mas só vai mudar se você arregaçar a manga. Só muda se a igreja arregaçar a manga. Nós estamos vivendo um tempo cuja igreja ainda não está entendendo. A igreja não está entendendo o que está vindo por aí. Você consegue imaginar que daqui a pouco aquela porta ali tem um cadeado aonde você não vai poder entrar mais? É este tempo que está vindo, querido. Ah não, hoje eu não vou não. Hoje está muito frio, hoje está muito calor. Hoje eu estou assistindo isso, estou assistindo aquilo. Vai aproveitando, hein? Cuidado, vai aproveitando. Porque vai chegar um dia em que você vai desejar estar na MPV de Curitiba e não vai poder entrar na porta. Você não vai conseguir entrar, ali vai estar autoridades policiais, usadas por Satanás para impedir que você glorifique a Deus. Queridos, desperte. E o alvo que Deus traz ao meu coração para dizer a você, igreja: trabalhe com as suas crianças. Talvez eu já esteja cansado, né? Cabelo branco,
Talvez eu esteja cansado. Mas se levantar um soldado da idade dela, quantos anos? 10 anos, olha, a coisa pode mudar. Se levantar um soldado da idade do meu neto, 4 anos, a coisa pode mudar. Se levantar um soldado da idade do seu neto, dos seus filhos jovens, adolescentes, se levantar um soldado como ele, as coisas podem mudar. Porque eles vão usar da autoridade que eles aprenderam, da autoridade de Jesus Cristo, da autoridade do meu Pai, do seu Pai, do Abba Pai, que glorificamos através do louvor. Mateus 19, vamos ler juntos aí. E aí, essa semana, falando com Deus, Deus traz uma palavra ao meu coração, e a gente fica sem entender. Às vezes Deus fala alguma coisa que a gente não entende. Mas Deus, eu vou falar sobre esse tema. Mateus 19, versículo 13 e 15. 13 ao 15, perdão. Vamos ler juntos. Quanto projeta aí para você? Estou aqui com a minha Bíblia aberta, vou ler e vocês acompanhem, por gentileza. Mateus 19, 13 e 15. Você vai entender já já o que Deus está falando para você nesta noite. Ele não trouxe você aqui à toa. Ele trouxe porque Ele tem um propósito. Você tem que preparar soldados para guerrear. Você vai ter a responsabilidade de preparar soldados para guerrear, irmãos. E você está levando na esportiva. Você está levando às vezes na brincadeira. Você está levando, mas você não está entendendo que nós vivemos uma guerra espiritual. E que Jesus conta com o seu filho, o seu neto, para guerrear. Vamos lá? Todos já projetou? Então vamos lá, vamos ler juntos. Trouxeram-lhes Queridos, quando a gente vai colocando o coração diante de Deus, Senhor, o que eu falo para o teu povo? Material não me falta, tá? Eu trabalho aí há quase 39 anos com família. Material não me falta. Mas a gente aprende que a gente vive na dependência de Deus. E que cada povo tem uma necessidade. Trazer material pronto é fácil. Eu uso, inclusive, quando a gente aplica treinamento. Mas não é o caso. Quando a gente quer falar com o povo, quando Deus quer falar com o povo específico naquele lugar, eu tenho que viver só assim, Senhor, e agora? Eu fico espremido na parede, e agora, Senhor? E Deus me incomodou durante a madrugada, nessa semana, umas 3 vezes. E foi falar algo para o meu coração. Aguinaldo, fala sobre uma palavrinha aqui, estovar. O que é isso, estovar? Alguém sabe o que é estovar? Tem coisas que são estranhas, né, irmãos? Estovar. Aí a gente começa, Senhor, estovar, estovar. Aí eu fui lá olhar, olha, sinônimos: atravancar, dificultar, embaraçar, entravar, impedir, prejudicar, sustar e toler. Aí Deus me leva depois para uma outra palavra, olha, embaraçar. O texto diz: não embarace as nossas crianças, não embarace, não estovem, de estovar, não estovem as nossas crianças, não impeçam as nossas crianças. Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus caminhando, Jesus tinha este hábito, né?
Jesus era muito atento ao ambiente. Jesus não era aquele que passava rápido, não. Ele era muito atento. Zaqueu, opa, né? Ele era muito atento. Opa, alguém me tocou, alguém. Jesus, ele estava sempre atento. Jesus não andava dormindo aí, como muitos irmãos andam dormindo, como muitas igrejas andam dormindo. Vamos ficar aqui, vamos pular, vamos dançar, vamos fazer festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Está dormindo. E aí Deus foi trabalhando no meu coração, e Ele disse assim: não embarace. Alguém já soltou, aqui é cafifa? Cafifa pra gente, Rio. Aqui é o que? Cafifa? Conhecem cafifa? Pipa? Papagaio? Conhecem? Aqui é pipa? Pessoal daqui do sul? Pipa. Ok. Raia. Ok. Conhecem raia? No Rio é pipa. A gente chama de cafifa também, né? Raia. E quando você solta, você já observou? Parece que eu estou em outro país. Quando você solta, e aí você começa a puxar a linha, né? E vai puxando, e quem não tem técnica, quem não está acostumado, daqui a pouco observa: nossa, é linha na perna, é linha embolada do lado, é linha para um lado, para o outro. Você está embaraçado naquela linha. Irmãos, o que Deus quer falar para o seu coração hoje é que você está embaraçando, para que as nossas crianças, para que os seus filhos, para que os seus netos possam conhecer Cristo. Não embarace, discípulos, não embarace, não dificulte. Nós não podemos dificultar. E aí você pergunta assim: não, eu não estou dificultando não. E Deus manda dizer para você que você dificulta também. Mas como assim você dificulta? Olha, você dificulta, queridos, por quê? Porque você tem impedido que os seus filhos, que aqueles que te cercam, crianças, jovens, adolescentes, tenham realmente uma vida sadia e se coloquem ao serviço do Senhor, porque você tem dificultado. Irmão, você está entendendo o que Deus está falando para o seu coração nessa noite? Ah, mas eu não tenho filho. Está fora. Será? Será que você não tem crianças que estão à sua volta? Será que você não tem pessoas que estão à sua volta, que você tem dificultado, você tem embaraçado de chegar próximo daquele que é tão observador? Se você deixar chegar próximo, né, pastor? Se você deixar, se você não embaraçar, se você não dificultar, Jesus que é sensível, Jesus é aquele que está observando tudo. Desce, Zaqueu. Tinha muitas árvores, irmãos, tinham muitas pessoas. Jesus não está ignorando você, não está ignorando os seus filhos. Jesus não está ignorando os seus netos. Jesus não está ignorando a sua nora, o seu sogro, a sua sogra. Jesus não está ignorando os seus primos, os seus padrinhos. Jesus não ignora ninguém, queridos. Aleluia! Jesus não ignora ninguém. E aí você às vezes está embaraçando. Quantos pais, quem é pai e mãe aqui, faz assim? Quem não é, vai ser, hein? Amém? Para a honra e glória do Senhor, você vai ser ainda. O que tem impedido que os nossos filhos sejam sadios e cristãos em uma sociedade corrompida? Quando ele olha para você, você tem embaraçado, você tem impedido, você tem dificultado. Nossos filhos precisam achar equilíbrio em nossas famílias e não perfeição. Existe família perfeita? Não, queridos. A minha não é perfeita. Vou usar o exemplo do pastor, não é perfeita, né? Dos irmãos não são perfeitas, mas precisam
apresentar-se como uma família equilibrada. Você quer uma família equilibrada? Faz assim com suas mãos. Eu quero uma família equilibrada. Eu quero que os meus netos gerem uma família equilibrada, tementes ao Senhor, mas equilibrada. Nossos filhos precisam achar este equilíbrio. E como nós temos embaraçado as nossas crianças, não temos tempo para ela. Eu poderia enumerar, eu fui falando com Deus, Deus foi me dando um livro. E é difícil às vezes a gente frear, né? O negócio é complicado. Falta tempo para abraçar. Falta tempo para abraçar os nossos filhos. Falta tempo. Se falta tempo, alguém pode abraçar lá fora. Muitos pais, irmãos, os seus filhos são abraçados por pessoas estranhas lá na internet. Perderam seus filhos. Eu conheci um colega de trabalho. Ele perdeu uma filha. Ela foi embora. E quando ele percebeu, sabe, pastor? Ela foi embora, ela se afeiçoou. Ela mantinha contato com terroristas. E ela foi embora da casa dele. E ele chorava como uma criança. E para um pai chorar não é difícil, quando é seu próprio filho. Não é difícil. Quantos filhos não têm tempo para abraçar, para brincar, para acompanhar, levar, orientar? Você hoje não tem tempo. Ok. Você está embaraçando os seus filhos. Você está embaraçando. E você embaraça. Vai embaraçando. O resultado: filhos sem estrutura, filhos sem o mínimo de educação, filhos sem o respeito, filhos sem limite. Quantos jovens hoje, irmãos, não respeitam ninguém? Ninguém. Não respeita mãe, não respeita pai. Se não respeita mãe, não respeita pai, não irá respeitar ninguém. E sabe qual é o problema deste jovem? Falta tempo para ele. Falta tempo, queridos. Irmãos, eu acompanho muita coisa e muita gente, e não tem como eu me emocionar, eu me sensibilizar, porque eu olho para as minhas filhas e digo assim: nossa, como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. Eu não tenho nem o que dizer. Não deixe. Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for adulta, quando crescer, ela jamais se desviará. Queridos, quantos pais não estão educando no caminho em que deve andar? Ah não, eu alimento muito bem minha filha, ela tem todas as marcas. Eu sou um pai maravilhoso, não tem uma marca, um lançamento que ela não tenha. Isso é ser bom pai? Tempo é o que nós precisamos. Não embarace, não embarace. Falta tempo, falta exemplo. Agora o negócio está ficando feio. Quer ir embora? Aproveitem, a porta está aberta. Falta exemplo. Evangélico, classe A, se é que existe isso, né? Acabei de inventar, evangélico classe A. É o top, é o the best, não é? Eu sou evangélico na igreja. Parabéns. E em casa?
e com a esposa, e com os filhos. E com a família. E lá no trabalho. Oh, the best. Falta exemplo, queridos. Exemplo também de carinho, compromisso, responsabilidade, amor. Falta exemplo de autoridade. Vive murmurando, vive falando mal da sua liderança, da sua denominação, dos evangélicos. A minha filha era em casa há uns 6 meses, mais ou menos, né, amor? A gente almoçando lá, conversando. Minha filha é casada, a Raquel. Ela disse assim: pai, eu nunca soube disso. E não podia saber. Sabe por quê? Porque ela tinha que conhecer Cristo, servir a Cristo e seguir com Cristo. Ela nunca podia saber. Às vezes a gente não tem esse discernimento, essa sabedoria. Vive falando para os nossos filhos: ó, a igreja não é boa, o pastor, a pastora, esse ministério não é bom, aquele ministério não presta. Cuidado. Cuidado para não estovar os seus filhos, para afastá-los. Cuidado. Porque se você que é pai, você que é o exemplo dela, você que é a referência para ela, fala mal, não é bom não. Não é bom não. Como? Seu filho vai ser servo, vai ser um servo, um profissional competente, mas servo do Deus Altíssimo. Como? Falta exemplo. Resultado, não tem como. Efésios 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus. Irmãos, eu consigo imitar Deus em tudo, mas qual o esforço que você tem feito? Esse é o problema. Ah, mas eu não tenho como. Ninguém. Mas qual o esforço que você tem feito? Quando você quer se formar, você se esforça. Quando você está trabalhando, você se esforça. Quando você quer alguma coisa, você se esforça. Mas quando é para melhorar, para ter uma vida santa, para estar mais próximo do Deus Altíssimo, não há esforço. Não, eu não tenho como. Também ninguém é santo, né? Ninguém é santo. É assim. Irmãos, para estar na glória com o Deus, nosso Deus, tem que haver esforço. Tem que haver esforço. Terceiro ponto: falta conhecimento da sua missão. Falta conhecimento da sua missão. Quantas pessoas a gente conversa lá, e às vezes vai aconselhar: ah, meu filho está assim, minha filha está assado, né? Ah, meu, assim, a gente escuta, mas você não entendeu. Você não entendeu. A Débora, quando Deus me deu a Débora, a Débora é mais velha, depois me deu a Raquel, eu precisava entender, me deu para quê? Para quê? Ah, não, agora eu me realizei. Agora eu me realizei. Falta conhecimento da sua missão. E a sua missão, ao receber um presente, essa herança que o Senhor te deu, você precisa aprender que você recebe um filho, recebe uma filha, para amar, para proteger, para alimentar, formar caráter, segurança, correção, conhecimento, servir ao Criador. Você recebe para uma finalidade, você o protege, você o alimenta. Ah, isso todo mundo faz, ok? Nem todo mundo faz.
nem todo mundo faz. Essa semana ouvi a matéria de que uma mãe matou seu filho aqui, nesse estado. Não acompanhei todos os detalhes, mas ela não entendeu que ela tem uma missão quando ela recebe. Os filhos são herança, e uma herança, querido, uma herança, você não tem direito a ela, você recebe com um propósito. Você recebe, mas eu recebi a herança e agora eu vou fazer o que eu quero. Isso não é honrar aquele que te deu a herança. Imagine só, o seu avô trabalhou a vida inteira, construiu um prédio e deu a você de herança, e você vai lá e vende tudo e gasta tudo, isso não é honrar o seu avô. Uma herança é para você cuidar, para você produzir melhor fruto. Eu ganhei um, agora eu faço 2 prédios. Um filho não é para você reter ele como sendo um objeto seu. Agora eu tenho um neném, que lindo. Ele precisa de proteção, de cuidado, de carinho, de educação. Ele precisa de um monte de coisa. E enquanto ele precisar, este é o seu papel. Mas ele precisa ter um encontro com Cristo. Também este é o seu papel. A APEC, que é uma instituição que trabalha especificamente na evangelização de crianças, Aliança Pro, que trabalha antecipando a conversão dessa criança, ela tem no seu título assim: ganhando uma criança para Cristo, ganha-se uma vida inteira a serviço do Senhor. Minhas filhas se converteram ainda da adolescência, fase da adolescência. Irmãos, olha, nenhuma noite sem dormir, nenhuma noite sem saber aonde elas estavam, nenhuma noite sem saber com quem elas andavam, nenhuma noite eu fui buscá-la na delegacia, nenhuma noite elas usaram drogas, elas se prostituíram. Sabe por quê? Porque Deus alcançou as minhas filhas pela misericórdia ainda na adolescência. Querido, seja exemplo. Seja exemplo. Não, meu filho é lindo, minha filha é linda, toma, mas cadê o exemplo? Trata mal a esposa, trata mal, usa produtos dentro do seu lar que não deveria utilizar, assiste aquilo que não deveria assistir. A nossa casa é um lugar santo. A minha casa é um lugar santo. Compra produtos e objetos que não deveria comprar e usar. A minha casa é um lugar santo. Porque eu preciso criar os meus filhos cada vez mais próximo de Deus. Cada vez mais próximo de Deus. E não basta eles irem para a igreja. A tia cuida, a tia fala, a tia prega. Não, eu cuido, porque a herança me foi dada, a responsabilidade é minha. E quando eu estiver na glória, Deus vai perguntar: Aguinaldo, é você mesmo, careca? Eu vou tentar fazer assim, opa, não, careca, é você mesmo, não esconde não. O que você fez com a Débora que eu te dei? O que você fez com a Raquel que eu te dei? Você quer um filho? Entenda, compreenda a responsabilidade que você tem sobre esse seu filho. Falta conhecimento da missão. Eis que os filhos, diz lá em Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu galardão. Herança do Senhor, não é seu. Meu filho é tudo que eu tenho. Una-se à sua esposa, una-se ao seu marido, crie junto, trabalhem junto, porque um dia eles terão que partir, um dia eles terão que ir.
E quando você botar lá fora, o que você vai botar lá fora? Um machista, um agressor de mulheres. Você vai colocar lá fora o quê? Uma filha que vive neste mundo de vaidade. Você vai botar lá fora uma filha que não tem caráter. Você vai botar lá fora na sociedade alguém que usa droga. Não precisa, já tem um monte. O seu filho tem que ser luz e sal nessa terra, amém? Precisa ser luz e sal, porque é dessa forma que faremos a diferença. É para isso que Deus nos deu para um monte de coisa, ok? Para nos alegrar, para a realização da paternidade, para nos honrar. Filhos amados, honrem seu pai e sua mãe. É muita coisa. E honrar é tão interessante que no hebraico vai dizer: honrar pai e mãe. Pai e mãe significa no hebraico uma geração inteira. Honre pai, honre mãe, honre a avó, honre o avô, o bisavô, a bisavó, honrem. Mas como vão honrar se você não entendeu a missão? Como vão honrar? Como vão honrar? Provérbios 29:15 fala: a correção e a repreensão, queridos. Precisamos corrigir e repreender. Débora era muito engraçada, né? Porque lá em casa eu tinha que usar métodos diferentes. Raquel, você quer uma palmada? Não. Se desse a palmada, dava a palmada, ela voltava e ia lá fazer novamente. Débora, eu com essa voz de locutor de rádio, falava assim: Débora. Aí ela, bastava a voz. Eu usava métodos diferentes. Raquel, se eu desse uma palmada, ela aprontava: não, você não vai levar palmada não, você vai para o castigo, você vai ficar lá. Ela detestava ficar lá. Mas a Débora não. A Débora eu tinha que fazer o quê? Dar uma palmada. Correção, queridos. O que nós estamos gerando? Mamães, querem homens cavalheiros? Está na sua mão. Se fala tanto de homens, né, machistas. Se fala tanto de homens que não tratam as mulheres como elas merecem. Está na sua mão criar este homem. Vocês querem esposas, mulheres decentes, dignas, cheias de dote. Ensine a sua filha a ser esta mulher. Está na sua mão. Mas não esqueça, voltamos já a falar, porque você precisa ensinar a ser serva, a ter temor ao Senhor. Portanto, querido, se você não entender a missão, fica difícil. Falta conhecimento da Bíblia. Falta conhecimento da Bíblia. Hoje nós temos muita facilidade com as mídias, né? Bíblia, eu tenho aqui sete Bíblias nesse aparelho. Mas eu devo ter também umas 10 lá na minha casa, em papel. Hoje nós temos filhos do povo de Deus sem uma Bíblia. É muito caro, né, uma Bíblia. É muito caro gastar com filho. O papel custa muito caro atualmente. Talvez você esteja preocupado com a natureza. Não, vai destruir a natureza. Não compra papel não. Mas você deu o que ao seu filho? Para conhecer a Bíblia, para conhecer a palavra de Deus. Meu neto Benício nasceu, passei lá na sociedade bíblica, olhei lá, essa aqui é dele, está lá a Bíblia dele. A Bíblia vai falar que nós temos que encucar, coloca na curca. Hoje conversando com a Débora disse assim, mas houve um tempo em que eu pensei assim, não vamos na igreja não, mas aí eu sempre dizia para ela, minha filha, olha só, você já com 10 anos,
Se você não for à igreja, o papai não vai poder ir, né? Como você também não pode ficar em casa com 10 anos sozinha, o que resta para você? Ir com o papai. Valeu a pena, querido, valeu a pena, vale a pena, porque eu não estou levando para um clube, eu não estou levando para uma boate, eu estou levando para a casa do Pai, a casa do Pai, querido. Aleluia, valeu a pena. Ela está em casa, está me ouvindo. Valeu a pena, minha filha, valeu a pena. A outra está na igreja, não vai assistir depois, mas valeu a pena. Valeu a pena, tem que valer a pena. Aonde você está levando os seus filhos? O que você está dando ao seu filho? Ele tem livro de tudo, ele tem todo o material de várias coisas, tudo que é novo, tudo que é moderno, ele tem todas as mídias. Você vive comprando tudo, mas ele não tem a Bíblia, a palavra de Deus. E você precisa, querido, é ensinar, é inculcar. Isso é inculcar. Quando ele olhar para o lado, opa, versículo. Quando ele andar para o outro lado, louvor. Quando ele andar para frente, opa, o pastor, opa, a pastora, opa, o obreiro, opa, o irmão levita, opa, tem que inculcar, irmão. Nós não queremos a nossa casa perdida. Você quer buscar o seu filho com 17 anos numa delegacia? Eu sou capelão e visitava as delegacias lá de São Gonçalo e Niterói, irmãos. Que lugar, irmãos. Você já foi na antiga FEBEM? Eu já fui. Que lugar, irmãos. Você já foi na Cracolândia? Que lugar, irmãos. E aí você pensa assim: mas lá só tem pobre, lá só tem gente que não tem estudo, lá só tem... Não, queridos, lá tem muito evangélico, lá tem muita gente evangélica que conheceu o evangelho na sua mocidade, mas ele foi crescendo. Sabe o que faltou? Uma experiência pessoal com Cristo nesse tempo. Mas em muitos casos, os relatos que eu ouvi lá, faltava exemplo. Seu pai, evangélico, mas olha, violento. Meu pai era evangélico, mas bebia. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha liderança. Faltava exemplo, queridos. Nós temos essa responsabilidade. Leitura da Bíblia. E conhecereis a verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E a verdade liberta você, me libertou, vai libertar o seu filho, vai libertar a sua família, porque a palavra liberta para não ser corrompido por essa sociedade. Irmãos, é chumbo grosso com as nossas crianças. Tem sido chumbo grosso na Câmara dos Deputados, tem sido chumbo grosso nas prefeituras, tem sido chumbo grosso nas escolas. Uma educadora, nós lemos a matéria, né, meu amor? Ensinava as crianças sobre, me fugiu a palavra, temas polêmicos. Todo tema polêmico que ela levava para a escola, para discutir com as crianças de quarta série, irmãos. Ela ensinava as crianças: não contem para os seus pais, não contem para os seus pais. E uma das crianças contou para os pais, e ela falava de tudo. Irmãos, nós temos a responsabilidade de proteger as nossas crianças, os nossos filhos. Eu digo todo dia: Débora, você tem a responsabilidade, Saulo, você tem a responsabilidade de cuidar dos meus netos, porque eles são pequenos, eles são frágeis, eles são influenciáveis.
Mas eu preciso influenciar muito mais. Entende, Wagner? Eu preciso influenciar mais os meus filhos. Eles precisam olhar para mim e ver exemplos. Ele precisa olhar para você e ver exemplo. Você que está em casa. Precisa ter fé. Hebreus 11:6a diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é bom quando a gente se encontra lá em casa, na casa da Débora, nós estávamos falando, lembra, Débora? Cada coisa que conquistávamos, mesmo que você aprenda isso, hein? Isso é educativo. Se você ainda não aprendeu, papai, pode comprar isso? Não diga que pode não, irmão. Não diga não, dê o mérito a Deus. Vamos orar para Deus abençoar. Olha que coisa boa. A minha filha lembrou lá em casa, pai, a gente orou até pela sandália havaiana, até a sandália havaiana. Ela me pediu e eu não tinha, e o pedido dela foi, acontece logo um milagre, irmãos, porque a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. A gente acha que tudo é no dinheiro, tudo é na nossa força. A gente tira o poder de Deus, a gente tira o agir de Deus, a gente tira, não, eu consegui. O irmão Wagner falou agora, né, diácono? Falou agora, não, porque eu consigo, ó, meu braço. Seu braço nada, você não é nada. Você não é nada se não fosse a graça. Ah, mas eu sou muito inteligente. Você não seria nada se não fosse a graça. Você, eu sou muito forte. Você não é nada se não for a graça. Você precisa ter fé, querido. Você precisa falar com seus filhos. Você precisa falar com seus adolescentes. As coisas não podem ser fáceis. Eu quero, toma, papai comprou. Toma, não, vamos orar, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a bênção dele. Será que isso vai edificar a sua vida? Será que isso será positivo? No nosso tempo houve um tempo em que o videogame era um aliado de Satanás. Quem tinha videogame, pode esquecer. Comprou, já era. Não aparece mais. Houve um tempo em que a televisão era assim também. Quem comprou a televisão, talvez os mais jovens não estejam compreendendo, mas bastava comprar uma televisão, sumia da igreja. Tem gente que compra um carro, aí, irmão, vem de Uber, vem de bicicleta, vem andando, comprou um carro, sumiu da igreja. Não dá para entender. Nós precisamos dar exemplo, queridos. Nós precisamos inculcar, precisamos ensinar. E a Bíblia diz que sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé precisa ser usada como aliada para ensinar os nossos filhos. Nada vem fácil. Se Deus não nos abençoar, queridos, se Deus não nos abençoar, papai comprou, papai tem dinheiro, mas se Deus não te abençoasse, você não teria. Se Deus não te abençoasse, nem pai você seria. Dê o mérito àquele que tem mérito, dê honra àquele que deve, você deve a honra a Ele. E a oração, queridos, paramos de orar. Paramos de orar. Romanos 12, versículo 12 diz assim: e tudo o que pedires em oração crendo, tudo, repete. Ah, meu filho não é convertido. Repete, tudo. É tudo. Ah, mas meu marido não tem mais jeito. A Bíblia diz o quê? Tudo. Tudo. Repete. Tudo. Tudo. Tudo.
Não é, não, é isso aqui você recebe, isso aqui você não recebe, isso aqui você vai... Não, é tudo, querido, tudo que pedires em oração, crendo. Aí falta esse problema, aí gerou um problema, crendo. Porque pedir a gente pede. Pedir é fácil. Qualquer um chega e pede. Eu peço muito. Não para mim, mas eu peço para um monte de gente. Quando tem que pedir, né? Eu peço. Eu vou a qualquer um. Eu vou a qualquer autoridade. Se eu tiver que pedir para alguém, eu vou a qualquer autoridade, porque eu estou revestido da autoridade de Deus. Agora eu creio. Eu creio. Alguém lá no trabalho disse assim: você é louco, vai pedir ao oficial general? Vou. Ele vai te prender. Vai não. Eu vou pedir. Porque não é para mim. É para realizar a obra de Deus aqui neste lugar. E hoje eu tenho uma unidade com uma união evangélica, porque Deus levantou 3 pessoas para ir ao oficial general e dizer: nós precisamos abrir aqui um espaço para glorificar o nosso Deus. Então, irmãos, se eu tiver que pedir, eu peço. Eu não quero saber. Não peço nada para mim. Mas eu creio. Eu creio porque eu estou revestido da autoridade de Deus. Eu estou revestido e eu estou embasado naquilo que a Bíblia diz. E tudo que pedires em oração crendo, o recebereis. Mateus 21, versículo 22. Vai receber. Aí Débora lembrou lá, né? Pai, o senhor usou esse versículo e a gente estava orando pela sandália. Coisas tão simples para uma criança, né? E um dia depois chegou a sandália. Irmãos, nós precisamos entender de que nós temos que usar e ensinar as nossas crianças, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos esposos, ensinar as nossas esposas. De vez em quando André me dá uma sacudida. Aguinaldo, meu amor, eu preciso dessa sacudida. Eu preciso. E aí Deus usa a minha esposa para dizer: não, calma aí. Opa, nós servimos a um Deus vivo, poderoso. Nós não servimos a qualquer Deus. Nós servimos a um Deus vivo. De vez em quando ela, está lá balançando. Eu digo para ela: meu amor, não. Para. Nós servimos a um Deus vivo. Eu não sei como está a sua casa, a sua família. Eu não sei como estão os seus filhos. Domingo passado algumas pessoas se aproximaram e disseram: ore pelos meus filhos, ore pela minha família, ore pela minha casa. Eu quero dizer para você que eu orei. Mas olha, eu posso orar. Mas você tem que fazer como está descrito aqui. E tudo que pedires em oração, crendo, oh glória, vai receber. Aplaudam o Senhor Jesus. Vai receber, querido. Você vai receber. É uma garantia que não é minha, não é do seu pastor, não é da sua igreja. A garantia é de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você. E aí, querido, estou caminhando já para o final. O profeta Isaías, proclamando ao Senhor, declara sua posteridade e descendência como sendo bendita. Você crê nisso? Sua posteridade e descendência. Eu vou partir, irmãos. Vou para a glória. Aleluia! Glória a Deus! Tem medo de dizer isso? Eu não tenho não. Não tenha medo de dizer isso. Quando eu partir, eu vou estar na glória com o Pai. Mas se permanecer aqui a minha posteridade e a minha descendência, ela será bendita para a honra e glória do Senhor. Ela será bendita. Interessante que Jesus entra na minha casa, na minha família, uma família de espíritas.
E a minha irmã mais velha, também espírita, porque seguiu o exemplo da mamãe, seguiu o exemplo do papai. A outra irmã, com crises de epilepsia, muito enferma com epilepsia, numa época em que as pessoas diziam que era só demônio, mais nada. Ela não saía para a rua, ela ficava em casa, ela tinha vergonha, ela não namorava, ela não tinha amizade, muito mal saía de casa para a escola. E essa minha irmã, eu sou o mais novo de 8 pessoas na minha família, dos homens. 10 anos após o meu nascimento, nasce a minha irmã Patrícia, Temporão, né, que chamava, Temporão, e hoje é a mais nova. E aí essa minha irmã mais velha, a primeira da minha mãe, veio a falecer, num parto muito difícil de gêmeos, e ela veio a falecer, inclusive os bebês. Minha mãe ficou arrasada, minha mãe ficou para baixo. Ela dizia: um pedaço do meu coração morreu. Todos nós ficamos muito abalados com a morte da nossa irmã mais velha, mas éramos espíritas, não conhecíamos a Cristo. E a minha segunda irmã mais velha, a Rosane, converte, se conhece Cristo, através de uma amiga da escola, conhece Cristo. E aí, ao conhecer Cristo, ela orava lá em casa, e os outros irmãos, assim como eu, diziam: tá louca, tu é doida, o que você está fazendo aí? Quando ela entrava no quarto para orar, nós ficávamos lá: sai daí, Rosane, nós queremos entrar no quarto. Fazíamos de propósito. E muitas das vezes, só ela é evangélica, só ela é evangélica, mas ela permaneceu orando, orando, orando. E aí um dia, leva minha mãe para a igreja de Nova Vida, Bispo Macalister, ali no Fonseca, em Niterói, e a minha mãe se converte, aceita Cristo. Queridos, ali começa, com a conversão da minha irmã, com a conversão da minha mãe, a transformação da minha família. Ali Deus nos dá a oportunidade de mudar. Olha, aprenda comigo, caminhe comigo, me sirva e fale para as outras famílias que a saída, a solução, há um meio de resolver o seu problema. Conheça Cristo, preste serviço a Ele, o adore, o adore, o adore. Minha irmã, eu fui para um retiro, Deus me deu 2 presentes, a conversão, lá em Volta Redonda, achei a minha pérola lá, 34 anos, 33 anos, né, novembro, 33 anos, achei a minha pérola lá, já evangélica, e eu me converti lá. As minhas irmãs todas foram se convertendo, a minha casa toda foi se convertendo. Hoje eu tenho um irmão que não frequenta a igreja, ainda não falou, não professou, mas é o meu alvo de oração, está aqui. Hélio, meu irmão, você é alvo da minha oração, é a oração da família inteira. Meu pai foi para minha casa, não conhecia Cristo, teve muita dificuldade na hora entre os irmãos em dizer assim: quem fica com o papai? Efizema pulmonar, fumante. Tiveram muita dificuldade. E aí eu olhei para a Bíblia e diz assim: honre teu pai e tua mãe, honre teu pai e tua mãe, honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Meu amor, o que você... Estamos orando, o que Deus... Meu amor, traz seu papai. Passou 7 anos comigo. Na minha casa, meu pai aceitou a Cristo. Eu falava com ele, minhas filhas pregavam para ele, minha esposa pregava para ele, e ali ele aceitou a Cristo. Tinha 87 anos, mas partiu para a glória salvo. Vocês estão entendendo, irmãos?
Vocês estão entendendo? Não acabou ainda não, tem muito tempo. Mas vai depender de você. Vai depender de você arregaçar a manga. Vai depender de você orar, de você buscar, de você ter fé, para que Deus possa fazer a obra. E aí minhas filhas crescem privilegiadas, para a honra e glória, onde o pai dela é evangélico, a mãe dela é evangélica, e elas tiveram a escolha, fizeram a opção de caminhar com Cristo, ainda na adolescência. Você tem que entender que é isso que Deus quer para você. Deus não deu só para mim. As minhas experiências são muitas. A minha irmã Rosane é pastora. A minha irmã Cláudia é cantora evangélica. Tudo servindo. A minha irmã Ana mora em Natal, serva, casada com presbítero da Assembleia. Servos, servindo ao Senhor. Porque nós entendemos aquilo que Deus tem poder para realizar, querido. Você precisa entender, para Deus não há impossível, para Deus não há barreiras, para Deus não há tempo. Você precisa orar e ter fé. Isaías 61:9. Eu já encerro por aqui, querido. Porque o que Deus quer falar com você, o que Deus queria falar com você, Ele já falou. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Não saia daqui de outra forma. Inimigo, você não vai confundir a minha mente, você não vai colocar dúvida, porque hoje eu recebi a vitória. O profeta Isaías, eu encerro aqui, convocando o profeta de vocês. Vocês têm pastor e pastora, querido. Não busque na internet não. Não faça isso não. Faça não. Aqueles pastores que estão na internet não são seus pastores. Aqueles pastores que estão na internet, eles não vão orar por vocês. Eles não passam a madrugada orando por vocês. Eles não colocam o joelho. Eles não são escudo para defender a sua casa e a sua família. Lembro lá no trabalho, quando eu tive que dizer para um colega lá, batendo no peito: eu sou membro da igreja tal, o meu pastor é muito famoso. Aí eu cansado, sabe, pastora, de ouvir isso. Toda vez eu tinha que ouvir isso. Toda vez ele falava isso. Aí eu perguntei a ele: quantas vezes você foi visitado pelo seu pastor? Não, nunca. Ele é famoso. Ele não vai te visitar, ele não vai passar as madrugadas orando por você, ele não te conhece, querido. Mas o seu pastor, a sua pastora, honre a sua liderança, porque é ele que cuida de você, é ele que chora na madrugada pelos seus problemas, é ele que se alegra com a sua bênção, com a sua vitória. Não vai buscar fora não, está aqui os seus pastores. Ah, não quer não? Irmãos, tem uma porta larga ali, Você só vai ser ovelha dos pastores que você desejar. Vocês estão numa condição melhor ainda do que os pastores. Sabe por quê? Porque você pode escolher pastor, mas pastor não pode escolher ovelha. Qualquer um que entrar por aquela porta ali, o pastor Marco tem que abraçar, a pastora Jane tem que acolher, tem que acompanhar, tem que visitar. Qualquer um que entrar naquela porta. Valorize, ore, agradeça pela liderança que você tem, oficiais que você tem, que servem na casa do Senhor Jesus. Tem salário que paga isso? Não tem salário, irmãos, que paga isso. Alguém que ore por você, alguém que passe a noite em claro, alguém que quando você liga de madrugada: não, eu estou aqui, eu vou estar contigo, eu estou aí daqui a 5 minutos. Nem o SAMU faz isso mais, irmãos. Nem o SAMU. Liga para o SAMU, liga para a polícia, vê se ela vai aparecer lá em 10 minutos, 5 minutos. Pastor tem carro foguete, e eu não estou falando isso para puxar saco do pastor Marcos, não. Não estou não, sabe por quê? Porque eu acompanho famílias, eu acompanho pessoas há muitos anos, e a maior queixa que eu recebo, eu não tenho um pastor,
eu não tenho uma pastora. Você tem, querido. Agradeça. Agradeça. Eu não conheço o pastor Marcos. Vou voltar para o Rio de Janeiro. Não conheço seus defeitos, suas virtudes. Não conheço. Eu sei que ele não é perfeito. Eu sei que a pastora Jane não é perfeita. Eu sei que a sua família não é perfeita. É ajustada, é equilibrada. Glória a Deus. Porque muitos pastores que você está escutando por aí, nem vida ajustada tem, nem casamento ajustado tem, nem um filho dentro da igreja tem. Ficaria aqui a noite toda falando das bênçãos, mas eu preciso encerrar em respeito ao horário. Diz assim o profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 9: a sua posteridade será conhecida entre as nações. Feche seus olhos agora. Eu quero profetizar isso antes de convidar um dos pastores para estar aqui orando, porque eles devem orar por vocês. É eles que devem abençoar a casa de vocês, a família de vocês, porque eles é que cuidam de vocês. É eles é que têm autoridade para ministrar sobre a vida de vocês. E aí o profeta Isaías vai dizer para você nesta noite: olha, a sua posteridade será reconhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Todos quanto os verão, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Pastora Jane, pastor Marcos, por gentileza.